Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que bom encontrá-lo diante do televisor neste domingo, mais um domingo em nossas vidas, mais uma semana que começa, e começa muito bem, com o dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, nesse final de tarde. Que alegria estar com você nos próximos 30 minutos para refletir aspectos importantes da nossa fé católica apostólica romana. O programa Luz da Vida, pela 22ª vez, se debruça sobre o tema do juízo, um dos 4 novíssimos. Os novíssimos são as últimas realidades que vão acontecer após a aventura humana aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao mistério da morte já dedicamos 29 programas e ao mistério do juízo, o segundo novíssimo, esse é o 22º programa e tem muita coisa pela frente. No encontro passado, o 21º dedicado ao juízo, refletimos dois textos da Escritura do Evangelho segundo Lucas, nos capítulos 23 e 19. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, ensinamentos do nosso Salvador sobre o mistério do juízo. E agora, como ainda temos muitos textos do Novo Testamento pela frente, ainda nos Evangelhos, vamos nos debruçar sobre uma palavra muito importante de nosso Senhor Jesus Cristo, uma palavra que fala do inferno, que é um outro novíssimo, mas nessa palavra está embutido também o tema do juízo. Lembrem-se, é impossível falar de inferno e de paraíso, e de purgatório também, sem que se fale antes, sem que se entreveja a realidade do juízo. E essa é uma das passagens que os temas estão profundamente conexos, ainda que um deles esteja explícito e o outro implícito. Vamos então ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 29 a 30. Repito, investigar as palavras de Jesus, o ensinamento de Jesus sobre o juízo. Tudo o que Jesus diz a respeito do juízo, a que todos nós nos submeteremos logo em seguida ao final da nossa aventura aqui na Terra, que acontece com a morte. Vamos ao texto. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que o teu corpo todo seja lançado na geena. E se tua mão direita é para ti causa de queda, corta-a e lança-a longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que o teu corpo inteiro seja atirado na geena. A primeira pontuação que se deve fazer nesse texto, e considerando excessos absurdos, decorrentes de uma interpretação literal, que algumas pessoas, e até famosas, conhecidas da história da Igreja, deram a essas palavras, interpretações equivocadas, é que Jesus aqui está utilizando uma linguagem metafórica. Jesus, com esse ensinamento, não nos convida, não nos intima, não nos aconselha, não nos recomenda a mutilar o nosso corpo. Jesus aqui está dizendo para que nós transcendamos, compreendamos que essas palavras aqui são figuradas e se referem àquilo que a teologia moral chama de ocasião de pecado. Essa ocasião de pecado é qualquer coisa, qualquer circunstância e qualquer pessoa que venha a ser, que poderia vir a ser, ocasião de pecado na nossa vida. É, em síntese, isto.
qualquer realidade que seja ocasião de pecado, é preciso que você a elimine. É preciso que você rompa. É preciso que você tome uma posição radical, drástica, e não se exponha a ela. Sem entrar em detalhes, daquilo que aconteceu na vida de Orígenes, um dos grandes padres da igreja. Orígenes nasceu na cidade de Alexandria, no Egito. Grande escritor, uma das mentes mais brilhantes da igreja. Ele que tinha um grande elan, uma grande vontade de ser santo, temia profundamente a Deus, queria radicalmente viver a santidade, levou ao pé da letra essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e chegou a se mutilar. Eu prefiro não entrar em detalhes como ocorreu, como aconteceu a mutilação de Orígenes, mas sem dúvida alguma ele se equivocou ao interpretar ao pé da letra essas expressões. Olho direito, mão, outra parte do corpo. Até porque, e aqui se explica perfeitamente, onde reside a ocasião de pecado na nossa vida. Não é no corpo, não é em nenhuma parte do corpo. Reside na nossa vontade, reside no íntimo do nosso coração. Eu dou um exemplo. A mão de uma pessoa que é usada para praticar a violência, ou que é usada para roubar. Onde está o problema do ser humano que usa a sua mão para roubar, que usa a sua mão para praticar a violência contra o próximo? O problema está na mão? A mão não pensa. A mão simplesmente executa uma ordem que vem daqui, ou que vem daqui, da capacidade de entender e da capacidade de decidir. Portanto, uma pessoa que visse na mão que rouba, ou na mão que pratica a violência, que o problema da pessoa está na mão e não em outro lugar, ela se equivocaria. Obviamente que eu não vou entrar em detalhes com relação a muitos outros tipos de pecado, justamente para mostrar que a questão não está na materialidade da mão, na materialidade do olho. Lembre-se que eu olho aquilo que eu quero, que eu leio aquilo que eu quero, que eu assisto aquilo que eu quero. Então, o verbo querer evoca a vontade. O problema está na vontade, não está no olho. O olho simplesmente executa. Eu quero olhar para o lado direito. Olho para o lado direito. Se o olho está vendo o que está do lado direito, não foi ele que decidiu, foi minha vontade que decidiu. Está claro? Portanto, aqui, essa primeira pontuação, nosso Senhor Jesus Cristo está se referindo de forma metafórica às ocasiões de pecado, diante das quais a minha vontade pode consentir ou resistir, ficar ou se afastar, permanecer ou fugir. Portanto, é algo interior. A questão crucial não está nos membros do corpo, mas dentro da vontade, que pode romper com aquilo que pode levá-lo a pecar. Avancemos. Se o teu olho direito é para ti causa de queda, aqui não é queda no sentido de topada, de se estribuchar no chão, por favor. É queda moral, é queda espiritual, é cair em tentação. Aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo coloca no Pai Nosso, que aliás é uma expressão parecida. Não nos deixeis cair em tentação. Cair em tentação é sucumbir diante da tentação. É consentir aquela tentação que chega ao seu coração, que alimenta a sua mente, que fantasia e leva você a consentir. Eu quero, eu aceito, eu desejo, eu faço, ou eu digo, ou eu permito, ou eu consinto. Portanto, queda aqui é no sentido espiritual. Arranca-o. Atenção, o problema não é moral, o problema é moral,
não é um problema físico. Jesus aqui, de forma alguma, está pedindo para nós arrancarmos o olho, para mutilarmos a nossa cabeça arrancando os olhos. Não é esse o ensinamento de Jesus. Arranca-o e lança-o longe de ti. Ou seja, a ocasião de pecado, seja ela qual for. Se se trata de uma pessoa, um ser humano, que se torna para nós ocasião de pecado, lançá-lo fora significa: eu não quero contato com essa pessoa. Eu quero me afastar dessa pessoa. Eu não posso ter intimidade com essa pessoa, porque a convivência com ela é arriscada para a minha salvação. Arranca-o e lança-o fora. Então são duas iniciativas: arrancar, romper, extirpar, lançar fora, querer distância. A sabedoria de Nosso Senhor é impressionante. Depois, avancemos, porque ainda temos algo aqui para descobrir, porque o que nós queremos descobrir aqui é exatamente a questão do juízo. Se tua mão direita, de novo a imagem, não se trata da questão da mão, mas da ocasião de pecado, é para ti causa de queda. Já expliquei o sentido da queda, não é queda física. Corta-a e lança-a longe de ti. Cortar e lançar fora. Diríamos, em linguagem bem palatável, romper com essa pessoa, com esse espaço, com esse ambiente, com essa situação, com esse contexto, com essa circunstância. E lançá-lo para longe de ti. Manter distância. Ou a pessoa ou a coisa se afasta ou se afastam de você, ou você se afasta da coisa, da pessoa ou da circunstância. Mas é no segundo bloco que eu deixei de propósito exatamente a expressão do versículo 29, para que o teu corpo todo, porque te é preferível perder-se um só de teus membros, a que o teu corpo todo seja lançado na geena. Aqui o novíssimo que aparece explicitamente é o inferno, chamado de geena. Mas o juízo está aqui embutido. Também está embutido no versículo 3º, é-te preferível perder-se um só dos teus membros, que o teu corpo inteiro seja atirado na geena. É no segundo bloco que nós vamos aqui meditar sobre esses versículos, o final do versículo 29, o final do versículo 30, para perceber que, implicitamente antes da geena, Jesus aqui está falando do juízo. Não saia daí, no segundo bloco a gente recomeça. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Começamos o segundo e último bloco do nosso 22º encontro, programa Luz da Vida, dedicado ao juízo. No final do primeiro bloco, nós já havíamos citado o finalzinho do versículo 29 e o finalzinho do versículo 30 do capítulo 5 de São Mateus, quando nosso Senhor Jesus Cristo diz: pois te é preferível que um só dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja jogado no fogo da geena. No versículo 29, essa parte do corpo é o olho direito. No versículo 30, é a mão direita. Já expliquei no primeiro bloco que essas partes do corpo são uma linguagem figurada. Não se pode interpretar ao pé da letra aqui essa imagem que nosso Senhor Jesus Cristo usa. E dei as razões no primeiro bloco. Quando uma pessoa usa a mão direita, quando a pessoa usa o olho direito para pecar, a culpa não é do olho. Existe uma parte do nosso corpo que é a responsável por comandar, por ordenar que uma parte do corpo haja. É uma ordem que parte da inteligência e da vontade. Então,
se eu, com a minha inteligência e a minha vontade, digo, eu vou ordenar a minha mão esquerda que ela abra e feche. Agora, a mão não pensa, a mão não decide, a mão não tem inteligência nem vontade. Inteligência e vontade estão aqui e aqui. Portanto, seria ridículo que uma pessoa que usasse a mão para pecar levasse ao pé da letra essas palavras de Jesus e arrancasse a mão. Jesus está falando aqui das ocasiões próximas de pecado. Agora nós vamos à desproporção entre uma parte do corpo e todo o corpo. Explico precisamente no versículo 29, no final, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que o teu corpo todo seja lançado na geena. O que é o corpo todo? O corpo todo é a vida toda, a vida inteira, a totalidade da pessoa. E uma parte do corpo? É uma parte da vida da pessoa aqui na Terra. Digamos uma ocasião, digamos uma circunstância, digamos uma pessoa, digamos um hábito. Essa pessoa, essa circunstância, esse hábito não são sinônimo da vida inteira da pessoa. A nossa vida, ela é composta, fazem parte da nossa vida muitas pessoas. Algumas próximas, outras não tão próximas. Algumas íntimas, outras não tão íntimas. O homem convive dentro de casa com seus familiares. Outro tipo de convivência com seus vizinhos. Outro tipo de convivência com os seus colegas de trabalho e com muitas outras pessoas. Então, ninguém pode dizer que faz parte da minha vida somente uma pessoa, um tipo de prática, um tipo de postura, um tipo de trabalho. O homem é um complexo que envolve muitas coisas, muitas pessoas, muitas circunstâncias, muitos ambientes, muitas situações. Quando Jesus diz, pois te é preferível perder-se um só dos membros do teu corpo, do que todo ele seja jogado no fogo da geena. É preferível que você rompa com determinadas coisas da sua vida. Corte simplesmente, exclua simplesmente, do que você, por não ter decidido isso, por não ter feito isso, enquanto havia tempo, você inteiro, você todo, você por completo, vá arder no fogo da geena na outra vida. Então, existe uma desproporção tremenda entre aquilo que talvez lhe dê uma certa satisfação, um certo prazer, uma certa felicidade, uma certa realização aqui na Terra, mas que é pecado, e a condenação eterna como consequência desse seu apego, da sua falta de decisão, da sua falta de firmeza. Isso pode custar muito caro a você na outra vida. Pois uma coisa é excluir uma parte do corpo, entenda-se, não é mutilação, entenda-se, romper com determinadas coisas e pessoas que, na verdade, podem contribuir ou já estão contribuindo para afastar você de Deus e para candidatar você como uma séria pessoa a ir para o inferno. É como se Jesus dissesse, veja a desproporção. Será que vale a pena? Você que poderia cortar e não cortou essa amizade, esse ambiente, este hábito, esta prática, este comportamento. Você que não quis eliminar da sua vida isso que acabou se tornando, ou está se tornando, ou está sendo nocivo, letal do ponto de vista moral e espiritual para a sua vida e pode precipitar você no fogo da geena. Não vale a pena essa desproporção. Por isso, é um prazer momentâneo aqui, é uma satisfação frugal aqui, é uma realidade prazerosa, satisfatória no sentido de satisfação, de prazer
aqui nesta vida, mas isso tem um preço altíssimo na outra, porque é todo o seu corpo, ou seja, é você inteiro quem vai ser precipitado no fogo da Gehenna. Logo, diante desse risco, não hesite em cortar, não hesite em excluir, não hesite em, para usar os dois verbos utilizados por Jesus, em arrancar e lançar fora. Atitude que por vezes requer coragem, intrepidez, ousadia, situações em que você não deve pestanejar. Chega, acabou, não quero mais, a partir de hoje lancei fora, arranquei e lancei fora tal tipo de apego a que a minha alma vinha se sujeitando diante de pessoas, de lugares, de ambientes, de práticas, de comportamentos, de vícios, ou seja lá do que for. Agora, finalmente, chegamos à questão do juízo. Vocês perceberam que aqui Jesus não fala no juízo? Não fala. Jesus só diz, te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que todo o teu corpo seja lançado na Gehenna. Gehenna é o inferno. E eu não vou entrar no detalhe do inferno, porque é o próximo novíssimo. Morte, juízo, inferno e paraíso. O inferno vai ser bem mais para frente. Mas o juízo está aqui implícito. Nosso Senhor Jesus Cristo aqui não falou do juízo, mas ele está mais do que óbvio. Ele só não está explícito. Ele só não está evidente. E como você descobre isso? Ora, como pode uma pessoa ir para a Gehenna, uma pessoa ser condenada, uma pessoa ser precipitada no fogo do inferno, sem que ela antes não tenha passado pelo crivo daquilo que o apóstolo Paulo, na 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz. Está escrito que o homem, todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para a prestação de contas dos nossos atos. Ou ainda, a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito que o homem morra uma só vez, depois do que segue-se o juízo. Como eu já disse que não se pode compreender a sentença do apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, são palavras exatas de Jesus, no capítulo 25 de São Mateus, sem um juízo prévio. Eu disse prévio, não a vida terrena. Não. O juízo já começa durante a vida terrena, mas de forma solene, irrepetível, irreformável, a hora em que nós deixamos esta terra. Então, nessas palavras enigmáticas de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos, falando do fogo da Gehenna, explicitamente, a realidade do juízo implicitamente. Ainda estamos a 3 minutos do final do nosso programa e agora passemos a um outro dito de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículo 24. Procurai entrar pela porta estreita, porque, digo-vos, muitos procurarão entrar e não o conseguirão. Muitos procurarão entrar e não o conseguirão. Jesus aqui fala de uma realidade que é a porta estreita. No Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 9, ele diz, eu sou a porta. Na parábola do bom pastor, Jesus fala de um porteiro que abre e as ovelhas saem para pastar e entram para se proteger. Porta. Mas aqui Jesus é mais explícito ao dizer porta estreita. Uma realidade estreita é uma realidade que em si denota uma ideia de esforço que se deve depreender para atravessá-la. Porta estreita. Porta espaçosa é aquela pela qual todo mundo passa e com facilidade. Jesus é a porta. João capítulo 10, versículo 9, eu já disse. Mas é porta estreita. É um evangelho, o de Jesus Cristo, um evangelho exigente. Um evangelho com critérios
Um evangelho que exige de nós renúncia. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz todos os dias e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai ganhá-la. Convertei-vos e crede no evangelho. Eu não te condeno, vai e de agora em diante não tornes a pecar. Dentre muitas outras palavras, os judeus pedem sinais, os pagãos pedem sabedoria, diz o apóstolo Paulo na 1 Coríntios, capítulo 1. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Porta estreita, um evangelho que exige muito da nossa vida, que exige renúncia ao pecado, que exige mudança de vida, que exige conversão, que exige renovação, que exige santificação e que exige perseverança até o fim. Quem perseverar até o fim será salvo. Nesse texto, muitos procurarão entrar e não o conseguirão. Isso não quer dizer que Jesus criou ninguém para o inferno. Não conseguem passar pela porta estreita aqueles que pensam que o evangelho é brincadeira. Aqueles que pensam que o evangelho não é exigente. Aqueles que pensam que o seguimento de Jesus não compromete a vida inteira do homem. Assim, juízo tem relação com condenação, mas não da parte de Deus, mas do homem. Deus abençoe você, uma santa e feliz semana. Até o próximo domingo, se Deus quiser.